tarde. Hoje nós voltamos à nossa programação normal, né? 17 horas, mais uma live do Desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber uma pessoa incrível que eu imagino que todo mundo conheça já, que é a Júlia Fornari. A Júlia é a nossa popstar da área jurídica, porque ela realmente desenvolve muito a carreira dela nas redes sociais e tem um alcance e um engajamento gigante, né? Eu já vou chamar ela aqui. A gente vai aprender muito com ela hoje. Ai, eu amei esse batom vermelho! Eu não acredito que tu me deixou sozinha no batom vermelho. Juro, olha só, aconteceu, eu falei pra Cláudia agora, aconteceu que eu trouxe a minha necessaire e não era o vermelho, tu acredita? Mas foi a minha estrela hoje, eu dou a deferência de eu usar o batom vermelho. Bom, então aqui tô te representando, o batom vermelho aqui tá representado ao menos na live, né? E que eu não fique com o dente sujo. O poder tá contigo, o poder do batom vermelho tá contigo. Ju, inicialmente eu gostaria de até agradecer a tua disponibilidade de vir compartilhar conhecimento conosco. Eu estava dizendo que tu é a nossa popstar porque tu é conhecida no estado inteiro. E sempre quando as pessoas me dizem, nossa, tu é amiga da Júlia Fornari, eu digo, sim, nossa, eu adoro ela, adoro o trabalho dela. É muito legal ver esse reconhecimento, sabe? Isso tudo é fruto do trabalho incrível que tu vem desenvolvendo. Parabéns. Mas já muito obrigada, nossa. Se apresenta para o pessoal que eventualmente ainda não te conheça, conta um pouquinho de como que é teu trabalho. Então, né, não posso começar a falar absolutamente nada sem te agradecer, né, pelo convite, né, super bom estar aqui, eu tenho certeza que a gente vai desenvolver aí uma conversa muito boa, então fiquei bem honrada, né, perto de tantos outros colegas aí muito legais, super competentes, então, primeiro de tudo, obrigada. E sim, né, também quero te agradecer, né, por essa questão dessa proximidade que a gente tem até um pouco extra, né, profissional, então isso também me deixa muito feliz. Então, eu sou a Júlia Fornari, eu sou ex-advogada, eu hoje atuo como mentora, com foco em prospecção de clientes e gestão fácil de escritórios e pequenos escritórios, né, advogados autônomos e pequenos escritórios. Fiz essa migração de carreira em virtude de todo um processo de autoconhecimento, né? Então, hoje eu trabalho com os advogados, trabalho com os meus colegas, as pessoas com quem eu convivi tanto, lado a lado, como colegas, e hoje tenho muita alegria de contribuir, né, com outro lado da minha expertise, desse outro lado do balcão da iniciativa, né? Então, fico muito feliz por isso. Que bacana, Ju. E é isso mesmo, né? Olha, eu quero agradecer, deixa eu fazer alguns agradecimentos. Anne, muito obrigada por comparecer. Gabriel, seja bem-vindo. Doutor Daniel, nossa, gente, muito obrigada. Sabe, Ju, que quando eu pensei no desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher, eu pensei em razão de todas as dificuldades que as mulheres têm no mercado de trabalho, especialmente as mulheres numa área que tem um mistério em volta, que a própria advocacia criminal, ela tem muito isso, né? É uma advocacia muitas vezes mais discreta, né? Muitas vezes é aquele ambiente realmente masculino em que parece que não tem lugar para mulher, mas tem. E o objetivo do desafio é realmente mostrar que a mulher pode ocupar qualquer espaço de fala, de poder, desde que ela esteja, né, realmente preparada. A doutora Carol Mendes, muito obrigada por participar, Carol. Carol, eu chamo ela de Carol porque ela é, né? Mas a doutora Carolina Mendes está sempre conosco também. Muito obrigada por tudo, Carol. E a Ju arrasou. Sim, ela tá. Eu dei a deferência dela usar o batom vermelho hoje, ela tá com o poder, tá com ela.
E mas voltando ao que eu tava, voltando ao que eu tava te falando, e esse foi o objetivo do desafio, sabe? Foi demonstrar para algumas mulheres que, embora pareça que de fato é difícil, e realmente é, e eu gosto muito, quando eu chamo alguma convidada, eu estudo sobre a convidada. Daí eu até comentei contigo, né? Até pedi excusas, porque ontem eu passei a madrugada inteira atendendo um flagrante e não consegui fazer um roteiro bonito que nem a Carol Mendes faz, né? Mas aí eu quero que tu saiba que eu estudei, eu olhei todas as suas aulas no YouTube, stalkeei o teu Instagram e eu só não consegui olhar o LinkedIn, porque eu acho que o LinkedIn é um pouco mais formal, não é a nossa ideia aqui, né? A nossa ideia é eu entender também, me apropriar do conhecimento que tu compartilha, para que a gente possa, de certa forma, alcançar fazer um grande movimento para que as mulheres também te conheçam como essa profissional que compartilha tanto. E eu acho que nós estamos vivendo nessa era do compartilhamento. Acho não, né? Tenho certeza, e isso os estudiosos falam, que a gente vive, a nossa geração está trabalhando, está desenvolvendo suas carreiras nessa área, nessa era do compartilhamento. Eu acho isso tão sensacional, a forma como tu estruturou a tua carreira, sabe? Agora, quando a gente estava se preparando para a live, eu estava terminando de assistir um material teu, e tu falas exatamente sobre a questão do medo, né? Fala sobre várias coisas que eu me identifico muito. Claro, eu já fiz uma pocket mentoria com ela, tá, gente? Eu não cheguei no nível financeiro de pagar uma consultoria inteira, né? Que a hora dessa mulher é uma fortuna. Não, tô brincando. É super viável para todo mundo, né? Só tem que se organizar. Mas a gente já fez alguns trabalhos juntos, e eu também consumo muito conteúdo que tu publica, e tu fala sobre coisas que eu me identifico muito, sabe? Sobre o poder da gratidão, sobre o não lamuriar. Eu acho que a frequência com que a gente emana para o universo, ou para quem eu acredito em Deus, né? Mas enfim, para quem não acredita, acredita nas forças do universo, da forma como a nossa frequência fala muito sobre o que a gente vai receber essa volta, assim. E isso tu tem um ponto muito forte no teu trabalho, na tua fala, né? Sim. Eu acredito muito em todo esse movimento, né? E agora eu tenho o costume de chamar de Rê, né? E vai sair um Rê automaticamente. Não, é Rê, pode chamar de Rê. Eu tenho isso pra mim e eu levo é o meu estilo de vida, eu levo pro meu trabalho e eu prego isso também. De tudo ser um grande ecossistema, né? Então a gente funciona de um jeito, o nosso negócio funciona de um jeito, e eu acho que quando tu leva essa leveza para tua vida, para o teu negócio, tu foca nas coisas que realmente importam, tu aprende a dizer alguns nãos, tu olha para os teus objetivos na vida. Eu acho que é isso que determina o teu sucesso em qualquer área da tua vida, seja profissional ou pessoal, sendo que até hoje eu já vejo que não tem muita separação. Ao menos eu não busco uma grande separação dessa esfera profissional e pessoal, porque eu acho que quando a gente está bem conectado com o nosso trabalho, com aquilo que a gente quer realizar através do nosso trabalho, até digo, quando o nosso trabalho é uma extensão da gente, se torna tudo muito mais fácil, mais leve, e eu acho que aí é um tempero diferente, né? É um diferencial enorme que se tem nesse mercado. Porque tu falou da questão do compartilhamento, dessa era do compartilhamento, com certeza. A gente tem muito acesso a conteúdo, a gente tem muita possibilidade de produzir conteúdo, de estar mostrando a nossa competência. Então, tudo gira ao redor do conhecimento, tanto nós consumindo como produzindo e utilizando isso como ferramenta de atração de clientes, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente está nessa era, que é uma arma maravilhosa para se diferenciar, ainda tem muita gente que busca uma fórmula, né? Muita gente que busca um segredinho, que busca um passo a passo, assim, muito engessado. Então, acaba sendo chega ali
Meu Deus, falhou a palavra. Mas não é emboscada, mas é numa divisora ali de caminhos. Encruzilhada. Encruzilhada que tu pensa, nossa, eu quero me diferenciar, mas eu quero um passo a passo, né? Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, porque nesse processo de se diferenciar, tem todo um autoconhecimento, que é uma parte nem sempre tão agradável, né? A gente quer as coisas mais práticas, sempre. Qual é a estratégia? Qual é o passo a passo, né? Qual é o caminho mais certo? E o mais difícil, às vezes, a gente remoer, porque não é tão rápido assim da gente se dar conta das nossas coisas e tudo mais, né? Mas é importantíssimo fazer esse trabalho para que as coisas estejam bem alinhadas, né? Tu esteja alinhado com o teu negócio, para que tu consiga expor isso tudo através do teu trabalho e aí sim tu te diferenciar, né? Que o teu posicionamento seja nesse sentido. E não vamos nem entrar no papo de ser generalista, né? Porque isso eu entendo que é uma dificuldade muito grande de as pessoas colocarem na prática, mas isso está muito mais ligado a um receio e um padrão de comportamento que vem, né, desde sempre, e às vezes um medo de estar negando algum cliente ou estar negando alguma oportunidade. Mas aí é o que eu te digo, vou fazer um parêntese na tua fala. É o que a gente chama de vibrar na escassez, né? Porque assim, ó, quando eu vejo, e assim, ó, quem olha, eu falando agora, diz assim, nossa, como ela sabe das coisas. Gente, aqui a gente tá longe de ser as senhoras da razão, não é isso. É que tanto eu quanto a Júlia, a gente já passou por alguns caminhos que de repente vocês estão trilhando enquanto profissionais mais jovens, ou daqui a pouco uma colega que esteja querendo se recolocar ou nichar a sua carreira de uma forma mais estratégica. Não é que a gente saiba de tudo. Normalmente, né, Ju, as coisas que a gente sabe é porque sofreu com a dor. E eu acho que essa transmissão do conhecimento, quando essa expressão é que eu amo muito, quando tu joga luz na escuridão, quando tu joga conhecimento, tu mostra para aquelas pessoas que a dor delas, na verdade, foi a minha mesma dor, mas hoje ela tem a oportunidade de escolher, de aprender no amor ou na dor, né? Mas com relação a isso que tu falou, dos colegas terem medo de se posicionar em determinada área, já aconteceu comigo também. Sabe? Muito mais, e daí eu volto, e claro que aqui a gente está falando para os guris também, está falando para os meninos, né, para os advogados, mas eu gosto muito de nichar o nosso público-alvo, a nossa persona para as mulheres, porque eu sei que esse peso do julgamento para a mulher é mais forte, que a mulher ela busca uma perfeição muitas vezes inatingível para ela entrar em ação, né? E isso que tu mencionou de não querer se posicionar em razão de ter o medo de perder o cliente é vibrar na escassez. Porque se a gente for pensar que a gente não faz advocacia sozinha e que a gente tem um monte de colegas que advogam em várias áreas e sem ter o receio de falar sobre dinheiro. Mas antes de passar para esse ponto, eu vou te lembrar de um livro que ele na verdade, ele faz parte da bibliografia sobre o sucesso dos Estados Unidos, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O próprio autor dele, naquele livro, ele fala sobre isso que tu falou. As pessoas procuram uma fórmula mágica. Tanto que esse livro é um best-seller da literatura americana. Por quê? Porque quando tu compra aquele livro, tu imagina, nossa, ali vão estar os 7 hábitos daquelas pessoas que são mais eficazes, mais produtivas. E quando tu vai ler o livro é um universo de conteúdo, de profundidade, sabe? Então, e o próprio autor fala que é um grande erro a gente buscar esses atalhos, sabe? A gente querer uma fórmula mágica, querer um milagre, querer achar que os resultados dependem de qualquer outra circunstância que não de nós mesmas, né? Sim, e isso tu falou, né? A gente não é... Não, concordo totalmente. E quando tu falou que a gente não somos as donas da verdade e tudo mais, esse nada mais é do que o nosso posicionamento, Rê. Tu tem as tuas as coisas nas quais tu acredita e que estão totalmente ligadas com as experiências que tu teve, com as dores que tu passou, as dificuldades, as tuas superações, né?
E é a partir delas que tu fala, né? Então, essa é a coisa do teu lugar de fala. E eu tenho as minhas, né? Que a gente tá defendendo. Oi, tá me ouvindo? Deu, voltou. Tá, deu. Não, eu estava dizendo que esse é o nosso posicionamento. E não quer dizer que daqui a pouco tenha alguém que passou por alguma experiência de vida, puxando o papo do generalista, né? Que foi generalista e que deu tudo certo. Aí, daquela forma, funcionou para aquela pessoa. E eu acho que aí é um detalhe importante, porque cada um tem a sua verdade. Eu não acredito numa verdade única. Eu acredito que cada um tem a sua versão dos fatos, né? A forma como a gente se conduz nos nossos estudos, nas nossas experiências. E aí eu acho que não é questão de dizer o certo e o errado, mas o que eu defendo é isso, é um posicionamento, é uma pessoa não querer atender todos os clientes, não achar que por se posicionar vai estar negando clientes, porque da mesma forma que ela pensa que ela está negando clientes, ela está totalmente desvalorizando as pessoas daquele nicho que ela poderia, para as quais ela poderia estar se dedicando profundamente e ajudando, né? Então é uma forma de olhar para aquelas pessoas daquele nicho e enxergar elas e enxergar que o teu trabalho pode mudar a vida delas também, né? E indo além disso, a gente está num momento da advocacia com mais de 1.200.000 inscrições ativas, então é um número bastante alto, né? E aí eu trago até por uma questão da responsabilidade como um todo do advogado em relação a esse mercado. Se todo mundo pegasse e ficasse, né, cada macaco no seu galho, cuidando da sua esfera, trabalhando com os seus parceiros, provavelmente a situação estaria diferente, né? Porque hoje o que acontece? Tem muito advogado generalista, tem muito advogado que vibra nessa escassez, que não tem aquele preparo, aquele conhecimento, não se abre para alguma estratégia, até mesmo para elevar valores que vai cobrar de honorários, ou cobrar consultas, coisas assim, né? Então, todo mundo é parcialmente responsável por a situação que hoje a advocacia enfrenta em termos, né, de número de coisas, né? E, claro, não se discute que tem um monte de faculdades, não se discute se outras coisas do sistema, mas é que isso está fora do controle. E isso também é outra filosofia que eu levo para minha vida e para o meu negócio, que eu também bato nessa tecla com minhas mentoras, minhas alunas, que é a gente trabalhar com o que está no nosso controle. Se for reclamar do sistema, o que tu pode fazer? Ou tu vai lutar dentro daquele sistema, tu vai participar, enfim, buscar algum cargo, buscar alguma coisa, estar lá dentro e fazer alguma coisa, ou tu vai lidar com o que está ao teu alcance. Muitas vezes isso do posicionamento é um exemplo. Então, a escassez e a responsabilidade, ou melhor, a não escassez e a responsabilidade são muito importantes, né? Batendo já direto nessa questão do posicionamento. Nessa abundância, né? Uhum. Aí é que tá, né? Sabe que eu sempre, e acho que isso é um ponto muito marcante, assim, na minha trajetória profissional. Eu sempre tive muita certeza, quase que inabalável, que a advocacia ia dar certo na minha vida, que ia transformar a minha realidade, tanto que quando só que eu sou uma sagitariana, né, gente? Eu não conheço muito de horóscopo, mas eu conheço do meu signo. Então, por vários momentos eu já olhei para o lado e pensei, nossa, mas como seria positivo se eu fizesse isso? Nossa, como seria positivo se eu fizesse aquilo? Mas, ao fim e ao cabo, eu percebi durante muito tempo que o que fazia meu coração vibrar, de fato, era a advocacia, e em especial a advocacia criminal, sabe? De uma forma que eu encaro muito mais hoje a advocacia como uma missão do que como uma profissão. Até porque, em razão de todas essas habilidades que a gente tem que desenvolver, é como tu falou, é impossível eu chegar agora às 6 horas, bater a porta do escritório e dizer pronto, acabou, não tenho mais nada para fazer, sendo que eu tenho que cuidar da gestão, do marketing, dos clientes, do relacionamento com o cliente, enfim. Claro que hoje a gente não trabalha sozinha, mas durante muito tempo foi sozinha, né? Mas assim, eu quero te perguntar uma coisa também que talvez faça sentido para mim, mas eu gostaria muito também que as gurias se manifestassem aqui no chat.
e quero saber se faz sentido para ti quando tu fala a respeito do estabelecimento dessas parcerias. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários do teu rosto. Bom, ele vai aqui. Porque assim, ó, numa outra live eu comentei sobre isso. A necessidade que a gente tem de aprender a fazer parcerias reais e efetivas para que a gente possa cada vez mais nichar de forma estratégica. E é importante falar, nichar é diferente de ser especialista. Por exemplo, eu sou especialista em direito penal e processual penal, mas hoje o meu nicho de atuação é os crimes penais econômicos, o criminal compliance, algo voltado mais para empresas, né? Porque eu olhei para fora, para o mercado, vi qual era a necessidade do mercado e fui buscar especialização e projeção para buscar esses clientes. Isso é nichar. Mas eu também fico pensando assim, poxa, como é difícil e foi difícil para mim falar sobre dinheiro com as pessoas. Porque daí, quando eu indicava um cliente para um colega e ele vinha me oferecer, eu dizia, não, imagina, não precisa, o cliente é teu, ajusta os honorários que para ti fica melhor. Só que daí, o que eu comecei a perceber? Porque, em razão do alcance que eu tenho, chego a clientes de todas as áreas para mim, né? E eu vou indicando os colegas que eu sinto mais confiança no trabalho. Só que aquele cliente que eu indiquei, ele vem me cobrar os resultados. Ele vem me cobrar os retornos, ele busca isso em mim ainda, embora eu tenha passado isso para outro colega. Então, muitas vezes, como eu também não tinha, né, um contrato ou uma relação de remuneração com aquela situação, eu ficava meio receosa de ficar cobrando o colega. E também ficava meio desconfortável de falar sobre dinheiro. Tu acha que isso é uma máxima feminina? Ou que as mulheres, de fato, têm um pouco de dificuldade de falar sobre dinheiro? Ou isso é no geral, assim? Olha, eu não tenho um conhecimento, assim, um estudo para te dizer que concordo, mas eu tenho um feeling de que sim, né? Mas, indo além da questão da mulher, eu acho que isso é muito do brasileiro também. A gente não tem educação financeira, a gente não vem lá da raiz, não vem lá desde a criação dentro de casa, não vem do colégio, não vem de lugar nenhum, então não se tem essa cultura. O que eu vejo que os homens têm de diferente é assim como eles têm mais cara dura, no sentido positivo de chegar e pedir um aumento e coisas assim, né? Às vezes até questão de autoconfiança. Então eu acho que isso pode repercutir, pode ter a ver com essa questão das parcerias, para as mulheres falarem sobre dinheiro e cobrarem na questão das parcerias. Eu vejo as parcerias como uma baita de uma estratégia para tu formar, né, toda a tua base, para tu continuar se relacionando com aquele cliente, né? Tu ainda ter esse contato. E eu acho que tem duas formas diferentes, né? Pode ser que tu tenha alguma parceria informal, no sentido de só recomendar, né? Isso pode acontecer. Mas, se for organizado, eu vejo que tem como surtir mais frutos dessas relações, né? Então, aquilo pode virar novos clientes depois. Eu acho que é uma oportunidade que tu deixa ali amarrada, de tu sentar e dedicar um tempo para conversar com teu colega sobre dinheiro, sobre ganho, sobre responsabilidade. E isso tu vai ter também com aquele cliente com que tu indicou. Pode ser que tu até te envolva de alguma forma em alguma reunião inicial, alguma coisa assim. E aí tá essa importância, porque tem outro detalhe, né? Se tu for ver como comportamento de consumo geral, as pessoas tendem a não valorizar tanto quando não mexe no bolso. Então, tu vê uma amostra grátis, daqui a pouco é um creme que tu queria muito comprar, só que daí tu ganha uma amostra grátis, aquilo fica ali, vence e tu joga fora, né? Um serviço que tu entrega gratuitamente, a própria questão, né, das consultas, né, de não cobrar consulta. Então, assim, quando não mexe no bolso da pessoa, é muito provável que aquilo não toque ela, que ela não se sinta responsável, que ela não se comprometa com aquilo, né? E isso se estende para as parcerias.
Então, eu vejo que no momento que isso não é colocado ali na mesa, pode ficar uma questão... Fica uma relação desdenhada, tanto do advogado com o outro advogado parceiro, até mesmo do advogado com aquele cliente, né? Então, assim, se tu pega aquele cliente interessado, tu faz aquele encaminhamento, tu vê que tem uma parceria, ele entende que tu, de alguma forma, tá envolvido naquilo. E é legal porque tu não perde a referência com aquele cliente se tá tudo bem ajustadinho. E isso é um grande medo de todo mundo, né? De passar para um parceiro, e aí o parceiro vai roubar meu cliente ou coisas assim, né? Porque às vezes ele precisa de uma outra demanda que, né? Mas aí tá, é uma forma de tu continuar esse relacionamento de confiança com ele, continuar envolvido, né? E demonstrar esse profissionalismo envolvendo outra pessoa, né? Então... Mas aí é que tá. E daí a gente passa para o segundo ponto que eu coloquei aqui no meu roteirinho, que eu também extraí do teu material do YouTube, é a respeito do entregar algo a mais. Eu acho que tu tem ressoado isso como um mantra para os teus alunos, para os teus mentorados, né? E para todos os escritórios que tu presta consultoria. E assim, e para contextualizar isso, na verdade eu toquei há um tempo atrás também nesse assunto, porque eu gosto muito. E eu aprendi isso com o tempo. Eu gosto muito de estudar sobre outras coisas que não é só o direito, a parte técnica do direito, porque eu aprendi que para que eu pudesse ser alcançasse os êxitos que eu busco na minha carreira, eu precisava desenvolver outras habilidades. Tanto que hoje eu estudo sobre marketing digital, sobre comportamento, enfim, sobre várias áreas que não é específica do direito. E eu tenho... o Felipe, o meu noivo, ele gosta muito do mercado financeiro. Que eu sei que o teu marido também trabalha nessa área, né? E os guris, eles falam muito sobre mercado de ações, sobre essas empresas que estão na Bolsa de Valores... E todo essa forma como a gente está habituado hoje a ver como o mercado de consumo está estruturado. Por exemplo, há um tempo atrás, a gente não tinha o hábito, ou não tinha essa necessidade quase que essencial de ter um Uber, de ter um iFood, de ter uma plataforma de streaming tipo Netflix. Então, o que essas empresas fizeram? Elas construíram uma cultura do consumo, né? Elas se utilizaram da tecnologia para fazer com que a gente pensasse, ou pelo menos sentisse, que a gente tem necessidade de consumir. E o que eu fico pensando é, diante de toda essa velocidade do consumo, para nós também é importante que o advogado pegue esses cases, né, tanto dessas grandes players do mercado, Uber, Netflix, e veja o quanto está sendo disruptiva a forma como eles estão se relacionando com as pessoas e, de certa forma, informal, sabe? Então, muitas vezes, e eu sofro muito preconceito ainda dentro da advocacia criminal, porque eu tento trazer essa forma disruptiva de falar, essa ausência de formalidade quando é preciso, claro, porque quando precisa eu sei ser formal, mas eu fico pensando assim, como que qual é o objetivo do operador do direito, se não fazer com que a mensagem dele chegue até as pessoas, né? Ou que a gente tenha esse encantamento de clientes. Porque, na verdade, nós estamos nessa era, né? Tanto que se tu chega... Tem um professor, não sei se tu segue, o Ícaro de Carvalho, ele contou um caso que ele tava falando, que ele foi na Disney e ele pediu um café expresso e não tinha. E daí ele disse, eu não gosto muito desse, mas eu vou tomar. E daí ele foi pagar e eles disseram, não, você não precisa pagar. Porque você disse que não gosta desse café, então você ainda vai estar fazendo esforço a tomar um café que não gosta, então a gente prefere não te cobrar, sabe? Talvez a advocacia, nós tenhamos, e o modelo de estudo ainda seja tão arcaico,
que a gente tem uma vaga pretensão de que tem algum glamour na profissão, sabe? E muitas vezes esse ego que é inflado na faculdade faz com que a gente caia assim, ó, no inferno da frustração quando sai para fora, no mercado de trabalho. E mais do que isso, sabe? Mais do que isso, mais do que lidar com a frustração, a gente acha que é bonito deixar um cliente esperando, a gente acha que é bonito se atrasar por uma reunião, a gente acha que é bonito não retornar as pessoas, sabe? Então, o que eu quero te dizer com isso, diante de toda uma cultura em que a gente sabe quanto que a gente vai pagar antes de pegar um carro, que a gente sabe quanto que vai pagar de uma comida, que a gente sabe todos os filmes possíveis e imagináveis que a gente tem ali na nossa frente, como é que a gente quer que um cliente fique esperando 1000 horas para um retorno, ou que ele fique esperando numa sala de espera, sabe? Tu acha que eu tô muito louca ou é isso mesmo? Não, eu concordo. Não tá louca, eu concordo. E vou começar pelo ponto ali do ego que tu falou, né? Eu assim, adotei, né? Assumi, assim, colocar pra fora todas as minhas opiniões, porque eu acho que é algo sempre de forma construtiva. Porque eu digo assim, o advogado tem um ego muito inflado. Né? O advogado tem essa coisa de que é a pessoa que vai devolver o direito para outra, né? Então tem aquela importância, aquela pompa toda pela forma de tratamento, pela vestimenta. Então isso tudo retrata esse ego infladíssimo que não vem só da faculdade, né, Rê? Isso vem de toda a sociedade, isso acaba virando até uma pressão para quem exerce a advocacia, né? Se sente pressionado a ser o super sucesso, se sente pressionado pela vestimenta, se sente pressionado pela formalidade. Isso vem de dentro de casa, às vezes. Lá em casa era assim, ela vai fazer direito. Daí, tipo, as pessoas, assim, vibravam, né? Porque tinha aquela coisa, assim, tipo, ela vai se dar bem, né? Ou ela vai ser respeitada, porque era uma coisa, assim, muito grudada uma coisa com a outra, né? Então, tem que cuidar com isso, porque eu falo que naquele sistema todo que eu digo que a gente vive, a advocacia ela é importantíssima para o sistema, né? Então, outras profissões são muitas vezes tão importantes quanto isso. E eu acho que é importante descer um pouco desse pedestal, dessa importância para começar a perceber as relações humanas que estão aí. Né? É uma interdependência, codependência, enfim, é cada um executando o seu papel. E aí, no momento em que tu entende isso, tu para de pensar em quero mais clientes, e assim, clientes, tá, mas clientes como? Pessoas. E tu, enxergando que é uma pessoa que tá aí do outro lado, tu vai ter uma forma de se relacionar com ela diferente, tu vai ter uma forma de entregar o teu serviço de forma diferente, e isso tudo vai ter resultados muito positivos. Então, eu acho que nesse momento todo, em que tantas empresas são disruptivas, mudando toda a forma de consumo, por que pensar, né? Não faz sentido pensar que para a advocacia seria diferente. Porque as mesmas pessoas que compram um iFood e andam de Uber são as que contratam advogados. Então, elas esperam isso dos advogados. Às vezes, até aquela rapidez que nem sempre dá para fazer muita coisa, se depende do judicial ou coisa assim, né? Mas dentro do serviço, dentro do que está ao seu alcance, a rapidez, a clareza, a proximidade é muito importante. Então, hoje a gente recebe uma pizza em casa com o nosso nome escrito no papelão da pizza, a gente já pensa, que legal, sabe? E muitas vezes um advogado que tem todo um trabalho que é muitas vezes super bem pago, ou que poderia ser muito bem remunerado, não tem assim um cuidado mínimo de dar uma informação, de ligar frequentemente, né, de entregar um relatório, de entregar um resumo, de falar a língua, né? Então, quando a gente fala assim, até pessoas que trabalham com empresas, a gente não está falando de B2B, né? Empresa para empresa, ou consumidor para consumidor, ou coisa assim. Está falando de humano para humano, né? Então, essa é uma virada de chave muito, muito importante que tem que entrar na cabeça de todo mundo. E entender assim, a importância desse relacionamento. Até agora olhei aqui o papel que eu tinha anotado. Na quinta-feira, uma das aulas a próxima aula do YouTube vai ser sobre essa proximidade, a importância de ter essa proximidade com as pessoas, e não precisa necessariamente
perder a intimidade, né? Dar intimidade para a pessoa, porque às vezes as pessoas acham, eu vou dar meu telefone pessoal, a pessoa vai me ligar no domingo. Não, não é isso. E na verdade está mais relacionado à proatividade, né? É tu conversar com o cliente, a tu antecipar qualquer problema, tu fazer mais do que tu precisaria, né? E isso tudo tem uma estratégia por trás também, né, Rê? Por quê? Não adianta, o cliente ele não é o expert. Se eu for num dentista e eu vou querer fazer uma limpeza e sei lá, um clareamento, e daí ele vai abrir minha boca e ele vai fazer tudo que ele tem lá pra fazer, ele vai me cobrar e eu vou embora. E aí pode ser que ele diga assim, bah, mas eu fiz um negócio ali pra ela, limpei não sei o que lá e ela nem me agradeceu, ou ela foi ingrata, ou ela pagou pouco e recebeu um baita de um serviço na boca dela. Mas eu não sei o que significa uma limpeza e um clareamento nos dentes, então eu não conheço essa área. Então, às vezes, essa clareza do qual é o serviço que vai ser prestado, o valor de cada coisa, e inclusive, assim, se for feito algo a mais, pode ser comunicado, né? Cuidado com um pouquinho vou fazer isso aqui, não vou te cobrar, né? Então, tem toda também uma forma de colocar isso para o cliente. Mas para que ele saiba. Exatamente. Eu acho que essa falha na comunicação é muito importante. O próprio fato de não cobrar consulta é uma grande falha na comunicação, né? Sabe uma coisa que eu tenho visto cada vez mais os treinadores, as pessoas que desenvolvem suas carreiras para outros profissionais atingir uma alta performance, é exatamente isso que tu colocou. Da nossa necessidade de estar constantemente sendo aplaudidos, sendo aplaudidas, recebendo muito obrigado. Aí é que está. É o que eu digo sempre. O muito obrigado por exemplo, assim, se tu me disser, eu tenho um casamento e eu quero muito que tu me maquie. Eu vou, atravesso a cidade, vou te maquia, eu não cobro nenhum real. Por quê? Porque esse é meu hobby. E nós somos amigas e eu acho que vai ser importante para nós e eu vou, tá? Agora, uma coisa é tu chegar para mim e dizer assim, eu preciso que tu me defenda porque eu matei uma pessoa. Isso é minha profissão. E a pessoa que de fato respeita isso, ela não te coloca numa posição também de ficar questionando isso, sabe? E quando tu fala assim, que na verdade é o expert que tem que saber o quanto ele tem que cobrar, é justamente por isso, porque a gente tem que saber diferenciar. O que é meu hobby? O meu hobby é fazer algo que eu sinto prazer e não é remunerado, tá? Então, se eu fizer isso, eu vou querer ter muito obrigada, eu vou querer que tu tire foto, que tu poste, dizendo que fui eu que fiz sua maquiagem. Agora, se eu vou te defender, tudo que eu espero que a pessoa faça é tão somente pagar os honorários que eu acho justo para aquilo, entendeu? Então, mas eu volto a te dizer, isso é algo que está muito mais vinculado ao teu autoconhecimento, às nossas crenças limitantes, do que propriamente uma questão de gestão, né? Por isso que também é muito apropriado quando tu fala, gente, vamos parar de querer dividir, né? Quando tu não tem como falar, como melhorar a gestão, porque são pessoas que fazem a gestão, se aquela pessoa não se conhecer verdadeiramente, né? Sim. Isso também é bem importante. Com certeza, com certeza. A gestão, ela tem a sua parcela de importância, né? Porque ela é responsável por uma clareza. Mas com certeza, se tem crença, se tem a forma de tu lidar com aquilo, não adianta aquela clareza, não adianta uma planilha, não adianta uma consultoria, né? Não adianta nada que isso não vai funcionar. E nesse ponto aí do profissional saber quanto que vale, o quanto que quer cobrar, né? Porque às vezes é o mesmo serviço que pode ter preços diferentes cobrado por profissionais diferentes. Isso também faz parte do posicionamento. Então, às vezes, tu ser um advogado caro, que é conhecido como ser um caro, é o posicionamento dele, porque ele quer trabalhar com pessoas que possam pagar aquilo. Se tu tem um valor mais barato, isso já remete, as pessoas já entendem que tu quer trabalhar com pessoas que têm a possibilidade, né, financeira menor e tudo mais, né? Então, isso também é uma forma de se diferenciar do mercado. Então, já voltamos ali para o ponto do posicionamento. Mas isso da diferenciação do hobby, faço uma provocação aqui. Muitas vezes, e isso vale mais para quem é empreendedor, né? Enfim, quem tem o seu escritório. Muitas vezes, a forma como tu
te comporta como cliente, atrai clientes iguaizinhos a ti. Então, se tu é uma pessoa que pechincha, que questiona, que reclama, que cobra, que enche o saco, que, né, não entende nada que a pessoa fala e faz tudo diferente, não sei o quê, muito provavelmente tu vai atrair um cliente que seja assim também. Né? Então, faça aí essa provocação para olhar. Pensa aí na tua listinha de clientes, quais são os clientes mais problemáticos aí, qual é o nível dessa problemática deles, e vê se tu não te comporta assim também. Né? Aquela coisa da atração e tudo mais, né? Isso tem que ter muito cuidado, né? Então, essa é uma forma de pensar também, né? Se tu valoriza o trabalho de outra pessoa, então, provavelmente tu vai ser valorizado também. E se existir alguma pessoa que não valoriza o teu trabalho, aquela pessoa não é digna de trabalhar contigo, né? Então, aí é aquele momento assim de, não, talvez eu até adoraria aquele dinheiro que ia entrar, mas é pelos teus valores pessoais, né? E quando eu me tornei empreendedora, isso desde o início eu lembro que me marcou demais, né? Eu acho que na época eu tava vendo, sei lá, se era uma consulta com um nutricionista ou se era alguma coisa assim, né? E eu lembro que aquilo me marcou de, ai, mas será que eu vou pagar isso aqui? Eu acho que eu consigo fazer sozinha, né? Então, sabe aquele jeitinho? Muitas vezes, assim, a gente reclama do pessoal que vai querer fazer as suas coisas ou extrajudiciais ou da forma, às vezes, quando pode fazer sem a necessidade de um advogado ali presente. Então, assim, como tu te comporta com outros profissionais, né? Pode ser que tu esteja fazendo exatamente do jeito que tu não gostaria que fizessem, né? Então, aí essa roda gira, gente. Essa roda gira, alguma hora volta. E assim, aí é importante tu falar a respeito dessa atuação extrajudicial, porque, claro, hoje, nas ciências criminais, na advocacia criminal, nós estamos vendo um caminhar, assim, pela questão dos acordos de não persecução penal, enfim, uma negociação que é muito novidade ainda para nós, né? Mas, do modo geral, na advocacia, eu acredito e falo muito isso, que nós também temos que criar essa cultura que os grandes players criaram nos nossos clientes também. Porque enquanto o cliente achar que o advogado só é bom quando ele bate na mesa, ele xinga todo mundo na audiência, ou ele chega metendo o pé na porta na delegacia, ou enfim, que ele só resolve o problema dele através do poder judiciário, a gente vai ficar correndo atrás do rabo, porque o judiciário é moroso, está um sistema totalmente defasado, e o porquê da resistência que muitas vezes esses empreendedores das startups, eles têm dificuldade com as burocracias, e muitas pessoas brilhantes, muitas vezes, acabam desgastando a sua criatividade em razão dessas questões, porque eles não são acostumados com isso, né? E tá em nós, em cada advogado, também criar essa cultura de mostrar, ser muito mais designer think do que um resolution, né? Muito mais alguém que faz a estratégia do negócio do cliente, e até mesmo na advocacia criminal a gente pode fazer isso, porque tem o criminal compliance que trabalha a favor disso, tem se não especificamente um compliance, mas questões mais internas de auditoria que pode ser movimentado dentro das empresas ou de uma pessoa física, enfim, tem muitas alternativas. Mas, como a gente está se encaminhando para o final da live, uma pergunta que eu acho que é chave de ouro, assim, que eu quero te fazer, na verdade são duas. Tu fala muito sobre essas questões do entregar a mais. Eu acho que falando um linguajar popular, é tipo, como deixar de ser um advogado meia boca para ser um advogado de alta performance, tá? E daí eu quero que tu diga, em alguns insights, a gente vai falar sobre dicas, né, que a gente estava criticando, mas daqui a pouco alguns insights para que as pessoas possam se aprofundar e buscar em ti, inclusive, o teu conteúdo, e falar o porquê que tu gosta tanto da escrita à mão. Sabe? Seriam essas duas perguntas que eu queria para te fazer. Bom, essa ideia do entregar mais, ela tá totalmente ligada a tu surpreender o cliente, né? Então, isso é diferente de tu... por exemplo, assim, se é um taxista, um Uber que trabalha, sei lá, na rota sempre aeroporto. E ele é um Uber que tem
uma balança no porta-mala deles, porque daí ele ajuda a galera a pesar a mala antes de ir para fazer a sua pesagem para não ter nenhum problema. Por exemplo, assim, aquilo é uma surpresa para as pessoas, né? Então elas não estão esperando por aquilo. Aquilo é um over delivery. Então a toda pessoa nova que for chegar ali, aquilo vai gerar uma surpresa, porque não tá nem dentro do que se esperava do trabalho dele, né? Então, um exemplo assim de fora para pensar como levar isso para dentro da advocacia. Não necessariamente o fazer a mais significa fazer mais trabalho jurídico. Ah, é um contrato que não estava previsto no contrato de honorários e eu vou dar de graça. Não necessariamente é isso. Às vezes pode ser alguma coisa jurídica. Mas está muito mais ligado ao que vai surpreender o cliente no sentido de que ele não estava esperando. E aí, isso sendo sempre pro lado da proximidade do relacionamento, já ganha pontos, né? E de levar tranquilidade para aquele cliente e clareza. Então, se sempre tu mantiver aquele cliente informado, é uma grande coisa. Tu manter esse contato, mesmo que seja, olha só, fulano, aquele teu caso, aquele, seja judicial, extrajudicial, enfim, continuo cuidando daquele negócio, não andou, já fiz tudo que precisava, nananã, como é que vai a empresa, né? E se envolver, esse relacionamento é uma forma de tu entregar mais, porque isso gera lealdade, né? A pessoa sente que aquele advogado está entregue para aquela demanda. E não é simplesmente esperar movimentar o processo para depois comunicar ou coisas assim, né? Então, essa é um exemplo muito simples que é possível de fazer. E outra forma é incluir no seu trabalho, sei lá, uma reunião, alguma coisa assim, com algum outro profissional parceiro que também não necessariamente seja advogado, mas às vezes uma psicóloga, às vezes uma coach de carreira. Eu sempre falo esse exemplo para o pessoal que trabalha com direito de família, às vezes que lida com questões de divórcios, da mulher que às vezes era dependente financeiramente, né? E ela precisa se recolocar no mercado de trabalho. Então, se tu tem alguma coach de carreira que tu vai indicar, recomendar e que tu vai dar de presente como uma reunião com aquela pessoa, então aquilo já deixa ela maravilhada. Então, ela percebe a tua entrega para resolver aquela vida como um todo, não só aquele problema jurídico, né? Que daí acaba ficando aquela visão bastante limitada do advogado, que às vezes é limitado a questões jurídicas, a teses, a resolver aquele problema jurídico. E às vezes o problema jurídico ele é menor do que todo o problema como um todo. E não que o advogado tenha a responsabilidade de ele resolver questões de outras ordens, mas ele pode facilitar a vida do cliente. Então, pensando em facilitar a vida do cliente, e levar essa sensação de segurança e de amparo, são grandes formas de tu entregar a mais, né? E tu vai conquistar isso. E tendo a lealdade, é aí que vem a fidelização, é aí que vem a indicação de novos clientes, né? E é aí que faz essa roda toda girar de uma forma bem positiva, porque quando tu trabalha com indicações e com a fidelização, tu tá falando de ter mais clientes com um custo bem mais baixo, de tu ter que conquistar, né, aquele cliente que nunca te viu antes, né? E o fato desse cliente ele permanecer contigo mais tempo, renovando contratos, se for o caso, ou se não fizer sentido para a advocacia que tu está exercendo, né? Tipo, para quem trabalha com divórcio, né? A pessoa não vai renovar em questão de divórcio. Mas as indicações, né? Então, isso tudo é uma estratégia muito interessante e diferente daquela coisa do bastantão, né? Então, foca em cuidar de quem está por perto, né? Olha só, vou dar um exemplo na prática sobre isso que tu falou. Aqui no escritório nós temos uma prática que quando nós temos algum cliente que ele está em carceragem, ou da Polícia Federal, ou da Polícia Civil, nós vamos quase todos os dias visitar ele. Mesmo que a gente não tenha novidade nos pedidos que a gente já protocolou, sabe? Por quê? Porque como nós trabalhamos com crimes financeiros, muitas vezes é aquele empresário, são pessoas que na cabeça deles, na verdade, eles fizeram algum ilícito, mas que jamais precisaria estar naquela situação, sabe? Dando um exemplo, assim. E não só por isso, né? Eu acho que quando a gente se propôs também a nichar dessa forma, a gente saberia que esse algo a mais deveria ser entregue. Por exemplo, isso é algo que a gente busca fazer aqui. A gente busca, sempre quando a gente tem algum cliente preso de forma preventiva,
que ou está em carceragem ou em estabelecimento prisional, a gente vai quase todos os dias visitar o cliente. E isso é algo que a gente sabe que é bem difícil os escritórios que conseguem fazer, sabe? Uhum. Tem um custo, claro que tem, Sim. mas é aquilo que tu falou, a gente está definindo para quem que a gente quer advogar, né? Uhum. Isso é uma forma de se diferenciar de outras, de grandes bancas, né? Outra né, reclamação, assim, que se tem é tipo, como é que eu, uma advogada, né, aqui pensando na questão criminal também, né? Mas, enfim, para outros nichos isso vale também, de como é que eu, advogada autônoma ou uma pequena sociedade, vai competir com o escritório cheio dos mármores e com nome reconhecido. Às vezes é esse detalhe que vai fazer a diferença, né? É essa atenção, essa personalização, esse cuidado mais de perto, né? Estar disponível. E a disponibilidade não significa, né, tá sempre fazendo tudo que o cliente quer, né? Às vezes essa disponibilidade tem mais a ver com a proatividade, né? De tu fazer as coisas, né? E é bem importante tu falar isso, não quer dizer fazer tudo que o cliente quer, porque assim, digamos, não é a realidade, mas digamos que o nosso público fosse só de mulheres, né? A gente sabe também que os clientes, muitas vezes, alguns empresários, por exemplo, eles, e não só empresários, as pessoas têm muito conhecimento sobre o fato que aconteceu com elas. Eu já tive clientes que eles queriam fazer a petição e que eu só assinasse, e daí eu tive que me impor e dizer, não, olha, eu respeito todo o teu conhecimento. Muitas vezes são empresários, sei lá, da área de química, de engenharia do alimento, sabe? Óbvio que tem questões técnicas que o cliente vai saber muito mais que o advogado. E a advogada, mas o advogado, enfim, o expert, ele tem que se posicionar de uma forma, não, respeito a tua história, o teu conhecimento, mas eu sou o presidente desse processo aqui, eu sou o responsável técnico. Foi contratado para isso, afinal, né? Então, e isso é bem importante também para o nosso público feminino, porque normalmente os homens acham que ainda em razão desse resquício, né, do machismo que a gente vive, eles podem até preferir contratar profissionais mulheres em razão dessa influência. Então, isso é bem importante que já fique esclarecido nas primeiras reuniões, né? Isso é o que eu digo. E se apropriando muito dos termos que o professor Alexandre de Moraes fala sobre a clareza nas regras do jogo, né? Tanto que a gente busca essa clareza no âmbito processual, mas nesse âmbito de atendimento dos clientes, de relacionamento com os clientes, também tem que ficar muito, muito ajustado para não dar problema depois no futuro, né, Ju? Eu acho bem apropriado isso que tu falou. Mas, e assim, para agradecer e encerrar com chave de ouro a nossa live, que eu digo, a live, muitas vezes as pessoas se assustam, né? Dizem, nossa, a Rê, tu tá fazendo uma live por dia. Eu digo, gente, passa tão rápido. E 1 hora, infelizmente, não é um tempo suficiente para se aprofundar em qualquer assunto que seja, né? Para quem estuda aí o marketing digital, fala, a live, na verdade, ela é muito mais um conteúdo Nutella, né? Um conteúdo de fácil digestão, porque aqui a gente não consegue aprofundar, a gente no máximo pontua questões que são importantes, né? Ver o teu posicionamento a respeito de algumas situações, mas aí eu quero que tu fale um pouco sobre como que é essa tua entrega do teu conteúdo, tá? Como que as pessoas que queiram consumir mais do teu conteúdo podem te achar, além das redes sociais, claro, né? Então, o meu foco e um dos meus valores também é foco, né? Fazer bem feito, poucas coisas. Então, me encontram facilmente no Instagram. Ali tem sempre conteúdo gratuito, diário. Tem alguns quadros que eu faço, inclusive hoje, às terças-feiras agora. Estou iniciando mais uma temporada dessas conversas com profissionais, advogados que vêm. Que aí eu gosto de dar espaço para as histórias, né? Eu acho que às vezes o conteúdo ele é bom, ele é muito necessário, mas às vezes a gente precisa olhar, né? Ouvir, conhecer pessoas e olhar só aquela pessoa e aquela história. Sempre tem inspiração, sempre tem insights e tudo mais, mas eu acho isso muito importante.
Então ali sempre rola coisas aqui no Instagram e no YouTube. Nas quintas-feiras eu faço aulas ao vivo, gratuitas para todo mundo. É só se inscrever ali no canal, é só clicar lá no link da minha bio para receber os avisos e tudo mais. E aí, além disso, eu tenho meus cursos pagos e tenho as mentorias e as assessorias. Então é fácil de me encontrar. Eu tô sempre aqui na rede social, então vai ser o maior prazer. E esses teus cursos, tipo, são sazonais ou tu tem algo assim que a pessoa já contrata e começa a assistir as aulas? Como que funciona? Então, aqui, Renata Visionária, tá nos planos isso. Tá nos planos ter algo assim à disposição imediatamente, justamente por eu ter percebido algumas necessidades bem fortes, né, e bem urgentes. Então, isso tá ali no forninho, tá crescendo, tá ficando maduro, mas o que hoje existe já é o curso de estratégias para prospecção, que acontece umas 2 vezes por ano, né? Recentemente fechei uma turma. E as assessorias, enfim, a consultoria é praticamente a todo momento. Depende também se estou envolvida com algum projeto grande ou outro, né? Exatamente. Nossa, gente, e assim, isso que tu falou a respeito da nossa relação com outros profissionais, isso é tão importante porque hoje a gente se vê cercado de várias pessoas que ficam contribuindo para nossas habilidades, né? E eu digo sempre que nós aprendemos muito com vocês, com consultores, com pessoas que estão dedicando a vida e suas carreiras para fazer com que a gente, de fato, atinja essa alta performance, né? Eu falo muito essa palavra, as pessoas me questionam, tá, mas o que é alta performance? E eu sempre gosto muito de pontuar que não é para que a gente fique se comparando com a Júlia, né? Dizer, daqui a pouco eu vou começar a estudar sobre questões estratégicas e eu quero ficar como a Júlia. Não, tu tem que ficar como a Renata era há um mês atrás, antes de ter acesso àquele livro, sabe? É a gente medir pela nossa régua para não gerar frustração. Porque muitas vezes as pessoas querem, e eu acho que a própria velocidade das redes sociais, da informação, faz com que a gente muitas vezes se perca nesse comparativo, né, Ju? Isso também é algo que a gente tem que cuidar muito. Só agora, adorei esse gancho aí que tu me deixou, eu quero aproveitar. Porque nessa questão da comparação, se tu tá, em primeiro lugar, alinhado com o que tu quer mesmo fazer, né? Tu vai tender a te comparar mais contigo mesmo. Então, assim, não vai importar tanto o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer, né? Então, se tu tem esse autoconhecimento, se tu buscou essa ajuda desse autoconhecimento e tu vê qual é o teu papel, o que tu pode realizar, né? Tu te enxerga capaz, isso ajuda muito. E outra coisa da comparação é exatamente essa. No momento em que tu fica absorvendo tudo de todos os outros e só querendo se modelar a partir do que outra pessoa tá fazendo, tu tá deixando completamente apagada a tua essência, que é justamente a única coisa que ninguém tem. O teu diferencial, o teu DNA, né? Então, às vezes, é bom, assim, dar uma abstraída do mercado e focar nas coisas que tu acredita em fazer do jeito que tu acha que tem que fazer e acreditar realmente, executar daquela forma. Eventualmente, sim, é bom olhar para o mercado, é bom se situar, ver o que está acontecendo aí. Mas, ok, depois, prumo e focar nas coisas que a gente acredita, senão a gente vai virar uma grande colcha de retalhos que não tem personalidade nenhuma, e que não faz o que gosta, do jeito que gosta, né? E fica só replicando as coisas. Então, para fechar aí, né? Ju, quero te agradecer de coração. Tu não sabe a saudade que eu tô de todas vocês, né? De todos, as amigos, as amigas, enfim, dos colegas também, nos nossos eventos presenciais. A gente sabe que, né, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas é importante que a gente pegue essa dificuldade e transforme em algo positivo. Eu acredito que todo esse movimento, até a produção de conteúdo, pessoas como eu, que quando eu estabeleci o desafio, eu disse, o desafio é muito mais para mim do que para vocês que estão acompanhando, porque estar presente de forma constante nas redes sociais é um desafio, mas eu vejo cada vez mais que de uma forma planejada e que, de fato, a gente aproveite positivamente toda essa exposição que o próprio Instagram oferece, que as redes sociais, no geral, nos proporcionam de uma forma inteligente. E eu vejo tu falar muito sobre isso com teus alunos e mentorados,
eu acho que nós podemos, de fato, fazer, sim, uma grande transformação nesse mundo que está passando por essa grande purificação, né? Esse grande transição, assim, que foi imposta pela Covid e tentar, pelo menos, treinar o nosso pensamento para que a gente tente vibrar de forma mais abundante, mais positiva, né? Eu quero te agradecer, eu acho que tu tem tudo a ver com isso que eu falo sobre abundância, sobre vibrar positivamente, sabe? Eu acompanho diariamente o teu conteúdo e tu é uma pessoa que passa muito essa energia boa para nós. Gratidão por toda essa entrega, portanto, e sinta-se sempre bem-vinda à nossa comunidade aqui das advogadas criminalistas. Fica à vontade sempre, quando tu tiver uma ideia, assim, tu pode nos chamar, que com certeza a gente vai ter muitos projetos aí para tocar. Ai, maravilha! Eu que agradeço, Rê, pelo espaço, pelo convite, pela confiança, né? A gente está sempre em contato, então isso me deixa muito feliz, assim, de estar sempre reafirmando esse laço de confiança. Te admiro muito, né, como pessoa, como profissional, já que agora a gente sabe que é tudo misturado, né, pessoa e profissional, então a admiração é enorme. Adorei a nossa conversa, realmente espero ter contribuído, ter dado insights para todo mundo. Eu estou à disposição para conversar, trocar ideias e nem fala em insights e projetos, que aí já dá vontade de fazer várias coisas. Aí a gente, alguma coisa a gente inventa junto. Planejar estrategicamente. Meu amor, muito obrigada. Gratidão, a gente segue se falando, tá? Um beijão, gente. Tchau, tchau.